A realidade é que eu acabei abandonando este canal há muito tempo já, mas eu resolvi voltar. E a ideia é trazer uns reacts agora de cortes, vídeos políticos, fofocas políticas e começar a dar minha opinião por cima, sabe? Fazendo um tipo de react com comentários e trocando uma ideia com vocês. Por isso que eu voltei para esse canal, porque, poxa, cara, é uma parada que eu gosto de fazer quando eu tô almoçando, jantando, é ver os debates, cortes do MBL, do Nando Moura, do Wilker Leão, da direita, da esquerda. E eu sempre fico conversando comigo mesmo enquanto eu vejo essas coisas. E eu fiquei pensando, que tal voltar, né, com o canal nesse formato, reagindo a essas paradas, passando minha visão de mundo por cima. Quero saber o que vocês acham da ideia, se vocês apoiam, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Mas agora, dia 31, quase meio-dia, eu tô com uma coisa entalada na garganta. Lá ele. Que é uma parada que não faz sentido pra mim, velho. Papo reto. E eu, mesmo desarrumado, cara, eu tô com essa blusa de frio horrível. Eu nem arrumei minha cama, porque eu nem fui dormir ainda, tá ligado? Tava trabalhando a madrugada toda fazendo lives na Twitch e ainda tô aqui lidando com algumas coisas. Só que eu acabei de terminar de assistir o debate entre Wilker Leão e Jones Manuel. E eu precisava fazer esse vídeo porque tem uma parada que não faz o menor sentido pra mim e eu queria botar isso pra fora, velho. Que porra tá acontecendo com a internet? A gente regrediu? A gente voltou pra 2015, mano? Porque tem umas paradas inacreditáveis acontecendo. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês de verdade, na humildade. Vocês piraram? A internet toda falando que o Jones Manuel amassou no debate, que ele é um grande debatedor. Pra quem não sabe, Jones Manuel é um comunista aí que ficou famoso, né, depois do debate com o Kim Kataguiri. E, cara, a bolha toda do cara é completamente burra, né? É uma bolha comunista, não tem nem muito o que falar. Só que eu tô vendo pessoas de fora da bolha dizendo que esse cara é um ótimo debatedor e que ele amassou o Wilker Leão. O que não faz o menor sentido pra mim. Eu tô ficando louco, gente. Papo reto. Porque eu terminei o debate aqui e eu vi o completo oposto. O Wilker Leão foi muito melhor no debate. Como que as pessoas não verem isso, velho? O que tá acontecendo? Deu a louca na internet, é? Tá acontecendo um tipo de alucinação geral? Porque, mano, não faz o menor sentido pra mim as pessoas estarem dizendo que o Jones Manuel ganhou o debate. E não é sobre o que eu acredito. Porque, tipo assim, eu sei o que é um bom debatedor e o que é um mau debatedor. Eu entendo isso. Mas esse Jones Manuel é ridículo, cara. Esse cara é um merda. Ele só ficou dialogando para a própria bolha o debate inteiro. Ele não respondeu uma pergunta do Wilker Leão. Uma pergunta. Ele perguntou no momento que era para ele responder. Estamos falando de regras. Um pergunta, outro responde. Ele ficava perguntando no momento que era para ele responder. Ele não argumentou sobre as pautas que o Wilker trouxe nenhuma vez. O Wilker respondeu todas as perguntas dele, cara. Ele só ficou falando com a própria bolha, reforçando o socialismo, o comunismo, as coisas que eles acreditam, falando do Estado e da máquina do Estado, batendo em espantalho, e não respondia o Wilker Leão. Parecia que ele estava em um outro debate, mas não naquele presente. Inacreditável, cara. O Wilker Leão trazia uma resposta coerente com o que o Jones Manuel perguntava. O Jones Manuel ficava fazendo um teatro. Cara, você não consegue responder nada. A sua bolha deve estar envergonhada com você, Wilker Leão. Isso aqui é uma aula que você não consegue interromper. Cara, que bagulho ridículo, mano. O Wilker o tempo todo respondia com argumentos sólidos. E o Jones Manuel ignorava completamente, cara. E ficava afirmando que o Wilker não estava respondendo a pergunta, sendo que o Wilker estava. E ele não fez isso só nesse debate, como ele também fez contra o Kim Kataguiri, e que muita gente ficou falando que o Jones Manuel venceu o Kim, quando não aconteceu também. O Kim respondia tudo que o Jones Manuel falava, e o Jones Manuel ignorava.
ignorava para fazer o teatro dele. E as pautas do debate que eram reais ali, o Jones Manuel sempre fugia. Agora eu tô vendo aqui os bastidores do debate do podcast dos Três Irmãos e é inacreditável. Os caras estão falando que o Jones Manuel venceu o debate e estão zoando o Wilker. Cara, eu não vejo isso, mano. E, cara, na humildade, de verdade, se fosse o caso, eu ia dizer, não, o comunista ganhou, pá. Mas não é o caso, cara. O Wilker respondeu tudo. O Jones Manuel respondeu nada. O Jones Manuel usou essa lacradinha. Isso daqui é uma aula que você não pode interromper, Wilker Leão. Cara, meu Deus, isso é tão 2015. Como é que o pessoal achou isso genial? O Wilker tava falando sério o tempo todo, respondendo tudo. E o Jones Manuel não respondia nada. O Jones Manuel só ficava falando sobre faculdade e as coisas que muitas vezes saía até da lógica. Quando o assunto era educação, ele ficava falando de um monte de coisa aleatória. Ele falando para a própria bolha, para a própria base, sabe? Um cara que sabe bastante sobre termos técnicos de um estado gigante inchado, porque ele é de esquerda, porque, porra, é o cara comunista, socialista, então, tipo, ele acredita, ele sabe ficar inventando argumentos sobre a máquina pública, mas isso não quer dizer que ele estava ganhando o debate. Ele fugiu de todos os temas colocados pelo Wilker. Todos. Ele ficava falando sozinho, ficava ignorando, ficava lacrando o tempo todo, cara. O tempo todo. O Wilker trazia argumentação. Ele falava, Wilker, a sua base deve estar com vergonha de você, porque eu esperava mais. O tempo todo o cara lacrando, velho, se fazendo de sonso. E sabe o que dói mais? É ver que parte da direita, a direita do MBL, do Marcelo Brigadeiro, que eu vou te falar, eu nem quero treta com esses caras, eu tenho algumas concordâncias, algumas discordâncias com eles, mas, mano, eu vi um vídeo do Marcelo Brigadeiro falando que o Wilker Leão perdeu o debate. Pô, não aconteceu, cara. Meu Deus. Isso é maluquice da cabeça da galera da internet. Não pode, velho. Não é o mesmo debate que a gente viu então, velho. Isso é um surto coletivo bizarro que tá acontecendo, cara. Eu sei o que é uma humilhação no debate. Humilhação no debate ali é o Arthur do Mamãe Falei com o Alfredinho, deputado. Acho que é deputado. Com o Arthur do Mamãe Falei, do canal Mamãe Falei, o Arthur Duval, contra o Álvaro do Meteoro. Aquilo é humilhação, é claro, não importa o lado. Mas não é o caso quando a gente vê esse Jones Manuel debatendo, cara. Assista o debate, velho. Perceba, o Jones Manuel só foge de todas as perguntas e fica falando pra bolha dele o tempo todo. O Wilker não é especialista em várias perguntas que o Jones Manuel colocava que não tinha nada a ver com o assunto, mas mesmo assim o Wilker dava uma resposta à altura. E o Jones Manuel se fazia de sonso, cara, pra continuar lacrando. Cara, o final foi ridículo e eu achei inacreditável o quanto as pessoas não perceberam, tipo, acharam isso incrível. Nossa, que demais. Eu vou até colocar o trecho final aqui do Jones Manuel só pra você ver agora comigo. Cara, isso daqui pra você é um puta de um argumento, é uma puta de uma palestra ali política. Cara, isso aqui é lacração pura e muito 2015, irmão. Famoso nas redes sociais, dando uma lacradinha. Ele ficou famoso nas redes sociais, atrapalhando a aula. Ele ficou famoso nas redes sociais, constrangendo professores e alunos. Vocês acabaram de ver no debate ao vivo aqui a incapacidade dele de juntar A com B, de raciocinar, de desenvolver uma ideia, de conseguir sustentar uma argumentação. É esse sujeito aqui que agora quer seu voto para deputado, sem entender nada da educação, sem nunca ter dado um dia de luta pela educação, sem ter uma compreensão básica do que é a educação brasileira, os problemas da educação brasileira. Ele quer seu voto baseado numa ideia de que existe supostamente uma dominação marxista na internet e que ele é perseguido porque ele é o único não marxista da universidade, que na UNB todo mundo é marxista, menos ele. Então ele é perseguido, ele é injustiçado. Eu sei que o Brasil é um país cristão e a gente tem muita acessibilidade para a história de injustiça e tal, mas veja, não tem nenhuma injustiça aqui não. O que a gente tem é um menino perdido na vida que decidiu ganhar dinheiro lacrando na internet, tentou ser anti-bolsonarista e viu que não dava futuro, aí se aproximou do MBL, aí se afastou, aí agora tá no colo do Bolsonaro, vai virar tchutchuca do Bolsonaro e vai querer entrar lá no estádio para ficar ganhando 40, 50 mil sem fazer nada. Veja, você que é de direita, que é sério, perceba que ele
tem conteúdo, não tem o que apresentar. Então, assim, não desperdice seu voto com ele, não vale a pena. E eu acho que é isso. Quero agradecer a todo mundo que ficou até agora, agradecer a Rodrigo, a Roberto, a Pedro que tá aqui, e dizer que foi um prazer inenarrável, o Wilker, vingar todas as aulas que você atrapalhou, lhe dando uma aula sem você poder interromper. Vingar. Cara, é sério que vocês caíram nesse papinho? Que vocês acharam isso fenomenal, cara? Meu Deus, velho, isso daí parece o Felipe Neto argumentando, cara. Parece uma série lacradora, um atorzinho de uma série lacradora. Que deixou prontinho ali, tá ligado? A frasezinha pra lacrar no final. É sério que vocês se impressionaram com isso, cara. Isso é muito vergonhoso, mano. Papo reto, cara. O Wilker trocou ideia do começo ao fim, argumentou do começo ao fim, trouxe ideias, trouxe argumentos que o Jones Manuel ignorou do começo ao fim. Tudo que o Wilker trazia, o Jones Manuel não respondia. Ele não respondia, ele ignorava. Ele só ficou falando com a bolha dele o debate todo. Ignorando as pautas, ignorando as regras. E tem que ver agora, nego, falar que o Wilker perdeu o debate. E de muita gente de direita. Isso que mais dói, velho, que é inacreditável, tá ligado? Eu realmente não consigo entender. Papo reto, cara. Esse país tá perdido. O Wilker errou em alguns momentos, sim, no debate. Eu achei que aquela parte ali que ele falou de vamos fazer flexão foi bem feia, foi bem zoado, tá ligado? Uma brincadeira fora de hora. A segunda questão também que eu achei ridícula foi do Wilker querer cobrar os apresentadores ali, dizendo ou não é verdade que antes do debate ele era outra pessoa? Cara, querendo fazer os apresentadores assumir ali que o Jones Manuel é falso, também não gostei. Mas tirando essas coisas, o Wilker foi sincero e dialogou bem. Diferente do Jones Manuel, que claramente foi um mascarado do começo ao fim. Claramente, assim como contra o Kim Kataguiri, que o Kim Kataguiri colocava várias questões e ele ignorava todas. O Kim Kataguiri falava, você falou isso no Twitter, você prega esse tipo de agressividade perante a tua ideologia comunista. O Jones Manuel não respondia, disse que era coisa que o Xandão já tinha tirado do ar e não sei o que, do Twitter. Bizarro, velho, bizarro ver gente burra dizendo que esse cara é um bom debatedor, mano. Eu admito quando a pessoa debate bem, tá ligado? Tem vários bons debatedores na internet, até de esquerda. Jones Manuel não é um deles. O cara, o que ele faz, basicamente? Ele ignora tudo que ele pode se complicar no debate e começa a falar do que ele entende, que é as pautas sociais e tudo que a esquerda entende bastante, que é da mecânica do Estado ali, sabe? Ou seja, gastar dinheiro público, dinheiro que não é deles. Ele fica batendo nessa tecla, ele fica argumentando dentro desse tipo de assunto que ele cria, que não tá no debate. E as pessoas ficam, nossa, caramba, esse sim é um cara inteligente, que tá preparado. Cara, bizarro, cara. Bizarro também ver esses dois idiotas aqui dizendo agora nesse vídeo aqui dos bastidores que não, o Jones veio preparado. Cara, bizarro, velho. O que acontece com a direita desse país, mano? Papo reto, não dá pra acreditar, cara. Não dá pra acreditar, velho. Vocês são surdos, vocês são sonso, não é possível. Não é possível. Porque o Wilker Leão passou o debate todo argumentando. E o Jones Manuel correndo, deslizando e falando para a própria bolha o tempo todo. O Wilker respondeu todas as perguntas do Jones. O Jones Manuel não respondeu uma até o fim do debate. Fugiu do próprio tema do debate até o fim. Eu não entendo, mano. Quero saber a tua opinião aí nos comentários, porque tá foda. Minhas redes sociais estão na descrição. Até o próximo vídeo.